Isso aí, salve, salve, meu povo! Muito boa tarde para todo mundo ligadinho no Gazeta Esportiva. Olha só, antes de dar o tradicional boa noite aos nossos comentaristas, eu quero que você dê uma olhadinha nesse clipe. Paulo Sérgio, 52 anos, tetracampeão mundial, campeão brasileiro com o Corinthians, dono de 7 títulos com o Bayern de Munique, embaixador do campeonato alemão no Brasil. E agora, o mais novo reforço do time de estrelas do Gazeta Esportiva e Mesa Redonda. Seja bem-vindo, Paulo. Eu creio que eu vim para uma casa, para um time muito bom e um time vencedor. Seja muito bem-vindo, Paulo Sérgio! Obrigado, Michele, Celso, boa noite para você que está em casa também, sem dúvida nenhuma. Já começamos com o pé direito ontem, né? Foi muito bom, sem dúvida nenhuma temos muito aí para trazer de esportes para todos que estão em casa aí. Muito bem. Tem sirene? Cadê a sirene? Aqui no Gazeta Esportiva? Toca a sirene pro Paulo Sérgio. Temos contratação. Olha lá. Aquela sirene quando você chega no Parque São Jorge? A gente tem a nossa. Olha a nossa sirene aqui. E aí, Celso, dê as suas boas-vindas. Boa noite, querido. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Seja bem-vindo, Paulo Sérgio. Uma honra. Né? Já foi uma honra ontem no Mesa Redonda. Eu fiz... O Celso Cardoso, Celso. Ele Dá nem tempo pra falar. Paulo, deixa eu te explicar. Aqui é meio louco. O mês é tudo certinho, aqui é meio bagunçado. E o Celso, uma das exigências que ele fez pra trabalhar aqui tá vendo? é que todo dia toque essa música. E agora vamos à verdade dos fatos. Não, eu participei do Pânico anos atrás, aí fizeram essa vinheta pra me receber. Aí alguém achou e colocou agora na abertura do programa. Mas ficou legal, hein? Você Eu não acho curtiu? bacana. Aliás, um abraço pro pô. Emílio e pro Pânico, mas achei Hoje eu legal. ouvi bastante. E aí, Celso? Tá feliz de estar com o Paulo do seu lado? Até Que honra. escrevi... Oi? Que honra, Sim, né? até escrevi ontem nas redes sociais, né? Que eu espero que ele repita aqui, né? A brilhante e bonita história que ele construiu no futebol e tenho certeza que isso vai acontecer. Aliás, o Paulo tem um livro que a gente até sorteou ontem no Mesa Redonda, que nós vamos também, a partir da semana que vem, nós vamos dar de presente para você aí de casa. A gente vai te mostrar aqui no Gazeta Esportivo o livro dele. Depois eu conto. Que eu ia começar a ler ontem, não comecei, mas vou começar a ler hoje e eu vou contando pra vocês também. Bom, então é o seguinte, e toca a sirene de novo, Tuti, você tá aí, Pachecão? Toca a sirene de novo, porque tem mais uma contratação, além do Paulo Sérgio, grande reforço. Temos mais um grande reforço de tamanho, de peso, que é o Thiago. Literalmente grande. Nossa Senhora, ninguém mexe com a nossa equipe agora. Guarda-costas. Putz, o Thiagão é demais, Thiago Abondanza. Mexe comigo pra ver, fala lá com o Thiago. O sobrenome dele é grande, é Thiago Mantovani Abondanza Kriegner, acertei, algo assim. Thiago ficou 10 anos, trabalhou com a gente, foi estagiário, editor aqui, aí foi pra ESPN, virou chefe lá e tudo, e agora volta pra cá pra trabalhar com o nosso time. Seja bem-vindo, Thiagão, pai do... Como chama o filho do Thiagão mesmo? Theo, né? Isso mesmo, pai do Theo. E marido da... É Marina? Maiara, eu tava ali quase. Muito bem, Thiagão, eu troco todos os nomes, tudo bem? Você não teve Covid, imagina depois. Nossa Senhora. Olha, gente, então é uma honra ter vocês aqui com a gente, o Paulo, o Thiagão, o Celso Cardoso e você que está do outro. A janela de transferência foi boa. Foi uma janela de transferência sensacional e hoje o programa podia até ir até às 8 da noite, porque mesmo assim ia faltar tempo para tanto assunto. Nós vamos falar do empate do Corinthians em Goiânia, a bronca do Silvinho com a arbitragem, as derrotas de Palmeiras e São Paulo, gente, dá para acreditar? A preparação do Santos para o jogo de amanhã pela Copa do Brasil e muito, muito mais para você. Então, segura na poltrona que a gente volta depois dessas dicas. Muito bem, estamos de volta com a nossa enquete do dia. Depois da derrota para o Flamengo, a realidade do Palmeiras no Brasileirão é ainda ser campeão? É brigar pela Libertadores? Ou nem título e nem Libertadores, nossa senhora. Então, depois dessa derrota para o Flamengo, depois que o time teve 15 dias aí para treinar e vocês viram o que fez em campo, o que vocês acham, Celso Cardoso? Começando por você. O Palmeiras está na briga ainda. Você tem que falar grande noite de novo, senão eu posso torcer o pé aqui. Então, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos lá.
Não, o Palmeiras pode ser campeão ainda. O Palmeiras tem um elenco muito forte, um qualificado. Ontem, em determinados momentos, jogou, foi até melhor que o Flamengo. O primeiro tempo foi muito igual, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas o Palmeiras tem condições. Perdeu um jogo importantíssimo, mas tem muito campeonato pela frente. Tem pelo menos mais 37 rodadas no caminho do Palmeiras. 37 não, desculpa. Tem pelo menos 18 rodadas no caminho do Palmeiras. Então, tem muitos pontos ainda. O título está aberto, meu querido Paulo Sérgio. Não, sem dúvida nenhuma. Até porque, se nós observarmos os jogadores que estavam no banco ontem da equipe do Palmeiras, e aqui tem o Jailson, o Renan, aí você tem o Gabriel Menino, você tem o Felipe Melo, Patrick de Paula, você tem o Scarpa, o Wesley, que também é bom. o Veron, o William, Luiz Adriano. Esse era o banco de reserva do Palmeiras. Então, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras tem chances ainda de chegar ao título. E eu creio que Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras são as equipes realmente que têm grandes chances de conquista aí. Ainda o Palmeiras, você acha que tem? Tem. Então o Palmeiras, ele votou que tem chance, mas tem chance do quê? Paulo, presta atenção. Ainda ser campeão. Ainda ser campeão. E você votou em A qual? mesma coisa, ainda É a mesma coisa. Ah, eu acho que não sei. Você acha que não sei? Você acha que não sabe? Não tem? Ah, o Palmeiras me decepcionou demais, Paulo, depois do que fez Não, mas jogou com o Flamengo, não é que jogou com um pouco Daí, uma ficou equipe treinando pequena. tanto tempo, sei lá. Mas são opções. Na verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não vou dar spoiler. Não dá. Antes, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar o QR Code para entrar no site mais rapidinho. E participa pelo WhatsApp para ganhar a nossa caneca. Mostra a caneca, Celso Cardoso. Você ganha a nossa caneca, ó. Paulo Sérgio também tomando aguinha aí na caneca. Um vídeo de até 10 segundos, 994791633. Ganha a caneca e ganha um par de convites para a festa de San Genaro lá na Moca. Combinado? Daqui a pouquinho, a gente volta a falar da derrota do Palmeiras diante do Flamengo. Primeiro, vamos com o São Paulo, que também perdeu para uma equipe carioca no domingo. Tropeço diante do Fluminense, que fez acender aquela luz de alerta pelos lados do Morumbi. Fluminense e São Paulo no Maracanã. O tricolor das Laranjeiras saiu na frente com Nino aos 4 minutos do segundo tempo, 1-0. Pouco depois, Luciano recebeu na área, driblou o goleirão rival e foi derrubado pelo próprio Nino. Pênalti. Os jogadores do tricolor pediram cartão vermelho para o zagueiro, mas nada feito, ficou só no amarelo. Na cobrança da penalidade, Reinaldo deixou tudo igual, 1-1. Mas aos 20 minutos, contra-ataque do Flu. Fred deu lindo passe para Luiz Henrique vencer Miranda na arrancada e tocar de bico pro fundo do gol. Placar final, Fluminense 2, São Paulo 1. Bom, o técnico Hernan Crespo teve 14 dias para ajustar o time do São Paulo para esse jogo com o Fluminense. E quem esperava ver o time melhor, mais bem arrumado, como eu, se decepcionou, né? Com alguns jogadores lesionados e com um calendário apertado, a expectativa é que a pausa no Brasileiro poderia fazer bem ao tricolor. Essa parada seria ideal para recuperar o elenco, física e tecnicamente. Mas bastou a bola rolar para ver que pouca coisa mudou no time de Crespo. Com a derrota para o Fluminense no Maracanã, o tricolor ficou muito perto da zona de rebaixamento. Agora, com 22 pontos, está a apenas um pontinho do América Mineiro, que é o primeiro time na zona de degola. A folga no calendário parece não ter ajudado a defesa do São Paulo, e ontem voltou a bater cabeça. O ataque continuou inoperante e sendo um dos piores do campeonato. O único gol marcado pelo São Paulo foi de pênalti, convertido por Reinaldo, que não é um atacante. E não tem como não falar de Thiago Volpi. Para muitos, a bola do segundo gol carioca era totalmente defensável. Agora, resta ao time de Crespo buscar a reabilitação contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Para garantir uma vaga na semifinal, o tricolor precisa de uma vitória simples. Só que o jogo vai acontecer no Castelão. Se vencer, a equipe respira e diminui a pressão. A sorte está lançada. É aproveitar essa oportunidade
e colocar a casa em ordem. Bom, o São Paulo, então, esse ano só tem que lutar para não cair, não dá para conseguir mais nada. São Paulo tá aí na Copa do Brasil, tá vivo. Não, isso eu sei, mas agora no Brasileirão. Sim, mas tem também chance quem de alguma acreditava coisa de Libertadores? Tem, claro que tem. Tem? Depende de uma arrancada. A gente, Cuiabá estava na zona do rebaixamento, hoje está em 7º lugar, está atrás do Corinthians. Ou melhor, está em 8º, que o Fluminense passou. Corinthians. Fluminense, estava lá, o Roger Machado, o Fluminense lá na zona do rebaixamento. Estava na posição do São Paulo hoje. Está aí em 7º lugar atrás do Corinthians. Então, é um campeonato que a distância entre quem está na zona do rebaixamento e quem está em 6º, por exemplo, que é o Corinthians, não é tão grande. Então, você engrena 2, 3 rodadas bem, você já sobe demais na tabela. Então, calma, gente. Calma, muita calma nessa hora. Isso significa que o São Paulo tem que ficar tranquilinho também? Não. O São Paulo tem que abrir os olhos. Agora, a gente tem que parar também, Paulo, com essa... A gente cria uma expectativa de que, ficou parado uma semana só treinando, 10 dias... 14 dias, Celso. Que sejam não 14 semana, dias. Eu até comentando com você essa questão, né? O time ficou parado, mas o Flamengo, eu acho que nesse período teve um jogo. O Fluminense, perdão. Teve um jogo. E aquele negócio, quanto mais ritmo de jogo você tem, melhor é. Então a pausa não significa que você vai vir com tudo, que você vai chegar arrebentando. Quanto mais jogo, melhor. Você vai ver uma eventual organização por mais tempo de treinamento, alguma coisa assim, mas, gente, se fosse fácil, assim, tranquilo, a gente só teria jogaços. Isso aqui ia parecer a Champions League. Quando você tem 10, 14 dias para treinar, não é assim. É um tempo necessário para você recuperar jogadores, para você dar organização para o time. Cadê o Benítez? Então. E o Rigoni? Não, às vezes tem jogadores também. O Rigoni também. Ele, aliás, entrou no jogo, ele não foi escalado como titular. Mas por quê? O Crespo mencionou que os jogadores ainda sentem essa condição de jogo, eles têm ainda um problema ainda em jogar 90 minutos. Mas eu sou da seguinte tese. Se é bom jogador, não aguenta jogar os 90 minutos, não põe no banco. Sai jogando. Concordo. Sai jogando. Até porque jogador bom, ele gosta de jogar. Fica no banco, fica bicudo, reclama. Entra com o nariz. Já não entra legal. Ainda para buscar resultado ainda é sempre pior. Então eu creio que o jogador, quando é bom, tem que sair jogando. Agora o Benítez está numa fase ruim também. Ele começou bem no São Paulo, mas caiu. Fases boas e ruins também acontece com qualquer jogador. Bom, Osmar Garrafa, que bom que você voltou, hein? Agora não devemos mais nenhum dia de folga pra você, né, Celso Cardoso? Olha lá, descansou, tá com a cara boa. Semana passada teve uma chuva danada aí que você se livrou. Você tá aí no CCT da Barra Funda acompanhando as novidades do Tricolor. Diz uma coisa pra mim, quais os desdobramentos da saída do Daniel Alves, né, do São Paulo. Boa noite, tava com saudade de você. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite todo especial, meu amigo, o nosso querido Paulo Sérgio, que ontem estreou em grande estilo no Mesa Redonda, reforçando cada vez mais o nosso time. A estreia já foi altíssimo padrão. Boa sorte para você, Paulinho. E claro, a folga foi bem aproveitada, mas acompanhei o Zé Paz tomando chuva durante a semana, acompanhei ontem o Mesa Redonda, sempre ligado no nosso time. E o Daniel Alves, como você falou, continua sendo assunto, né? Até porque ele oficialmente não é mais jogador do São Paulo. E ontem, depois da partida contra o Fluminense, o técnico Hernan Crespo, pela primeira vez, falou oficialmente da saída de Daniel Alves, um jogador extremamente expressivo no elenco tricolor. Vamos acompanhar. Para mí, simplemente es una situación de la directoría, cuestiones personales con Daniel también, que debemos hablar entre él. Yo no quiero entrar, sí puedo decir que no fue un momento ideal, en un momento que no teníamos, como falei antes, a Igor Vinícius para poder jugar ahí, en ese juego, no teníamos Orejuela y tuvimos que crear una situación absolutamente nueva, mas que solamente teníamos 1 o 2 veces con él ahí, jugando o Paulistão, com o Galeano, que fez muito bem. Bom, Michele, qual é a real situação do Daniel Alves, do staff do jogador com a diretoria do São Paulo? Eles, desde o anúncio, estão se reunindo para tentar chegarem a um acordo amigável. A dívida hoje está na casa de 18 milhões.
3 desses milhões pertencem a empresários que acabaram trazendo o Daniel Alves aqui para o São Paulo. Mas a dívida está na casa de 18 milhões de reais. A ideia é de um acordo amigável para que assim o Daniel Alves fique livre até, quem sabe, para se inscrever em alguma equipe e jogar no futebol brasileiro. E isso tem que ser até o dia 24. Portanto, esse acordo amigável, ele é um trunfo que o São Paulo tem a seu favor, não é? A proposta última feita pelo São Paulo não agradou. O São Paulo queria parcelar essa dívida em 3 anos e a primeira parcela ser paga a partir do próximo ano. Hoje está programada uma nova conversa e, repito, a ideia é que o acordo aconteça o mais rápido possível. Comenta-se da possibilidade. Ontem o Dracena falou que não tem nenhum interesse do Palmeiras no Daniel Alves, mas também disse que futebol, tudo é mutável, né? De um dia para o outro. O Flamengo postou lá, o Brás postou uma incógnita no seu Instagram que pode dar sinal de que o Daniel Alves pode ser reforço do Flamengo. E se o Daniel Alves quiser jogar em alguma equipe do futebol brasileiro, ele tem que estar inscrito até o próximo dia 24. Então vamos aguardar, e se o acordo não acontecer, aí a briga vai para a justiça. Bom, quanto ao time, o São Paulo perdeu para o Fluminense, agora é pensar no jogo da volta da Copa do Brasil, quarta-feira em Fortaleza, no Castelão. São Paulo joga por vitória simples, mas vale lembrar que no jogo da ida aqui em São Paulo, o Tricolor vencia por 2-0 e nos minutos finais cedeu o empate. O São Paulo tinha a classificação encaminhada. Para essa partida, o técnico Hernan Crespo comanda um trabalho amanhã, define a equipe. O Rigoni e o Benítez, que não começaram ontem entre os titulares, devem jogar. E também há a perspectiva do Arboleda, que está entregue ao departamento médico. Michele. Beleza, Osmar Garrafa. E agora, Celso Cardoso? Bom, em relação ao Daniel Alves, espero que o São Paulo tenha a hombridade de não tentar fazer uma espécie de uma chantagem. Tipo, olha, como o São Paulo... O Daniel Alves está até o dia 24 para ser inscrito em outro clube, então forçar uma situação para que ele aceite um acordo que... O Daniel Alves veio de peito aberto para o São Paulo, numa outra gestão, até o que a gente sabe, foi profissional, foi correto, jogou. Não, ele jogou, ele não ficou no banco igual a gente vê outros medalhões ali. E o São Paulo, a contrapartida é pagar o que foi acertado. Então, se existe alguém... O Daniel Alves pode até aceitar um acordo, seja lá o que for conveniente para ele, é um problema dele. Mas, nesse caso, quem está errado, teoricamente... É o São Paulo. É o São Paulo. O São Paulo tem uma dívida com ele e precisa quitar. Mas uma fala do Crespo ali, né, Celso? O Crespo mencionou, falou, não era o momento. Sim. Ou seja, Daniel, poderia ter segurado um pouco mais para aí você tomar uma decisão de sair ou não. Não precisava ser dessa forma. Não se apresentando. Poderia estar ali no grupo, conversar e sair de uma forma completamente diferente. Porque saindo dessa forma, fica muito feio. Pela porta dos fundos, me pareceu que houve um desentendimento com a diretoria. É claro, não paga o que deve também, é difícil. E o que fala, sabe, o que fala dentro, o que é falado para fora, entendeu? Tipo, criar uma situação, olha, ou ele aceita o acordo ou tá fora. Isso é meio desagradável também. Quem deve falar assim, ó, ou ele aceita o acordo ou tá fora. É uma cartada. Então eu tô fora. Não, mas pelo menos treina. Sim. Fica ali, enquanto resolver, não vai resolver, então eu fico aqui. Ô Paulo, mas sabe o que eu percebo no Daniel Alves? Não sei se você também tem essa leitura, ele tá mandando falar ok. Mas tem uns outros jogadores que não são nem meia do pé do Daniel Alves, né? Não estão nem no pé dele. Mas são jogadores que ganham muito aqui no Brasil. E eles ficam sentados no banco confortáveis. O Daniel não é esse tipo, ele quer jogar. Você já está mencionando o Lucas Lima, né? Você não Eu queria falar, nada. né? Você Mas não o cara queria fica falar. lá sentado de boa, mas não é entende? nem a questão. O Daniel Alves, ele não ia ficar sentado. Mas se apresentasse, jogar, Michele, ele se quer. apresentasse e falasse assim, não está certo, eu quero receber... E jogar toda a responsabilidade para a diretoria do São Paulo. Mas não se apresentar. Isso que ficou mal para o São Paulino e para todo mundo. Entendi. Bom, o Corinthians estava embalado com 3 vitórias consecutivas, mas aí apareceu o Atlético Goianiense, a famosa pedra no sapato do Timão, e a boa sequência no campeonato virou história. Atlético Goianiense e Corinthians pelo Brasileirão. Na primeira etapa, a partida foi de poucas emoções. Quando a oportunidade era criada, a bola não entrava de jeito nenhum. E foi só aos 14 minutos do segundo tempo que a rede balançou. Gabriel Pereira fez esse golaço pro Timão, 1-0.
2 minutinhos depois, Raul Gustavo fez uma lambança e quase que o Dragão conseguiu o empate. Só que como tudo que é bom dura pouco, no finalzinho da partida, Zé Roberto mandou de cabeça para a rede. O VAR entrou em ação para checar a participação do impedido Montenegro na jogada. E apesar da decisão polêmica, o juizão confirmou o gol. E não é que ainda deu tempo de Cássio fazer uma grande defesa? Final, Atlético Goianiense 1, Corinthians também 1. Então, sem perder tempo, bora pro Parque São Jorge com o Jonas Campos e a repercussão desse empate do Corinthians. O Silvinho ficou na bronca com a arbitragem no lance do gol de empate do Atlético. Diz aí, Jonas, boa noite. Pois é, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o grande Paulo Sérgio, bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Tiagão também, grande Tiagão, fazendo parte da nossa equipe. É isso aí, vamos com tudo. E é realmente, viu, o Silvinho ficou na bronca assim, porque rolou uma polêmica grande nesse gol de empate do Atlético Goianiense, né? Como a gente mostrou, o Corinthians estava com a vitória encaminhada, golaço do garoto GP, mas no finalzinho o Atlético Goianiense conseguiu esse empate com o Zé Roberto. E o Brian Montenegro estava na jogada ali, né? Em posição clara de impedimento, mas com aquela dúvida, participou ou não participou do lance? O VAR entrou em cena e a arbitragem decidiu que ele não participou e, portanto, validou o gol, mas o Silvinho discorda disso, ficou na bronca e lamentou o empate com um gostinho de derrota lá em Goiânia. Fala aí, Silvinho. Uma insatisfação com o resultado, sim. Um jogo de entrega, de luta, de organização, de parte física, de estarmos aí buscando um resultado. Enaltecemos já o grupo, enaltecemos individualmente partes do atletas jovens que estão crescendo, o próprio gol e a qualidade do GP. Eu tenho uma opinião, obviamente que eu vou externar a minha opinião, tem uma interferência, a respeito de todas as opiniões, é a minha. Tem uma interferência, uma bola que viaja 60, 70, 80 km por hora, não sei quanto viaja essa bola, mas olha, 1,5 metro na tua frente sobe um atleta, como é que não tem interferência? Eu vejo assim, sabendo que as coisas são muito velozes e velocidade e ali milésimos de segundos dentro de um jogo, e evidentemente que ele te tira a tua reação. A partir daí, cada um toma as decisões que tem que ser tomada. Eu não gosto muito de falar dessa parte. A pergunta veio, obviamente que eu vou me posicionar com a minha opinião. É isso, gente. O fim de semana do Corinthians foi bastante agitado. Tanto é que a gente falou aqui, né, a semana passada toda sobre a tão esperada estreia, o reestreia do William, camisa 10, mas isso não aconteceu. O William chegou a viajar para Goiânia, recapitulando aqui o caso, né? Estava com a delegação corintiana, mas autoridades da vigilância sanitária bateram na porta do hotel do Corinthians. Isso porque o William não cumpriu uma quarentena de 14 dias ao chegar do Reino Unido. Ele chegou aqui ao Brasil no dia 1º de setembro, até assinou um formulário que teria que cumprir essa quarentena de 14 dias, mas a gente sabe que ele participou de evento de aniversário do Corinthians, foi apresentado, estava treinando com o grupo, inclusive pronto para estrear. Então o Corinthians, diante desse aviso da Anvisa, que até alertou que o jogador poderia até ser preso se entrasse em campo, optou por não relacioná-lo, mas tudo indica que essa estreia tenha ficado para domingo. Neoquímica Arena, Corinthians e América Mineiro. O William amanhã completa 14 dias desde a chegada dele no Brasil, como eu disse, 1º de setembro. Provavelmente na quarta-feira já esteja liberado para treinar novamente com o elenco corintiano, essa possível estreia no domingo contra o América Mineiro. E o Silvinho tem outras preocupações para esse jogo. É verdade que ele conta com a volta do Gil, né, que cumpriu suspensão contra o Atlético Goianiense. E o Jô, que ficou de fora por problemas pessoais. Jô já treinou hoje, mas um quarteto preocupa. O Luan e o Renato Augusto seguem em tratamento, né, com problemas musculares, não foram para Goiânia para esse duelo contra o Atlético Goianiense. E mais duas preocupações que surgiram no jogo de ontem. Fagner deixou o jogo sentindo a cervical, né, na região do pescoço, um probleminha ali, está em fisioterapia. E o Rony saiu, inclusive, chorando, sentindo o joelho, será reavaliado ao longo dessa semana e está entregue ao departamento médico. O Timão, portanto, volta a campo cheio de dúvidas domingo contra o América Mineiro em Itaquera. Michele.
Valeu, Jonas Campos. E aí, Celso Cardoso? Bom, começando de trás para frente, pela história do William, da Anvisa, gente, eles só se tocaram agora que o William não cumpriu quarentena, precisou ter aquele... Se a questão é um risco sanitário, ferrou, vai ter que fechar a Corinthians, então tudo, porque ele já estava circulando por aí, treinou, tudo mais, então... Na boa. Deveria no treino já ter então selado muita burocracia já lá no aeroporto e tudo mais. Enfim, é algo que eu não consigo compreender. Sabe, uma coisa é a burocracia, outra coisa é o risco sanitário. Para mim a saúde está em primeiro lugar. E não me mas parece... tudo inflamou depois do jogo da seleção brasileira. E aí fica claro que essa não é a preocupação, é muito mais uma autoafirmação. Sobre a arbitragem, eu concordo com o Silvinho. O Corinthians ontem, para mim, foi prejudicado na arbitragem. Foi prejudicado. Já vi vários, tudo bem, interpretação, mas já vi vários impedimentos assim sendo marcados quando o jogador participa indiretamente da jogada. Não, e outra coisa, Celso, o jogador saltou. É isso aí. Saltou na frente do Guedes. Então, por mais que o Guedes não acompanhou o jogador que fez o gol, o da frente atrapalhou. Claro. Então, o Corinthians foi realmente prejudicado. Muito bom. A gente volta a falar do Palmeiras, muita expectativa para o grande jogo da rodada contra o Flamengo. O Verdão chegou até a estar na frente, né? Mas não segurou o placar e perdeu em casa. Palmeiras de Abel completinho da Silva, força máxima. Flamengo do Renato não. Vários desfalques, entre eles Gabigol e Bruno Henrique. Pior, ainda no primeiro tempo, De Arrascaeta sente a coxa e sai do gramado. Jogue pra frente, como Wesley pela direita. Ou na outra ponta, puxando o contra-ataque. Que facilidade para se livrar da marcação e abrir o placar, hein, Wesley? O rubro-negro não perde tempo com lamentação e empata na sequência. Michael. Quem fica de mão abanando é o goleiro do Verdão, aos 11, quando o Pedro sobe mais que a zaga e desvia com classe para virar o jogo. Isso sem falar do Michael rabiscando, indo para cima e para o abraço. De novo. De falta na canhotinha esperta, Scarpa tenta diminuir. Não rola. Vitória do mistão do Flamengo em pleno Allianz Parque, 3-1. O que faltou para o Palmeiras do Abel Ferreira? Concentração? Acertar a marcação? O fato é que o Flamengo venceu mais uma e ampliou a série invicta diante do Verdão. Que dureza, né, porco? Esse urubu é bicudo. Ganhar do Flamengo? Opa, faz tempo, hein? Última vez em 2017. 4 empates e 5 derrotas de lá pra cá. Ontem vocês perderam em casa no Allianz e de virada. E agora o Mengão colou no Palmeiras, 1 pontinho só abaixo na classificação do Brasileiro e com 2 jogos a menos. Destacamos então 5 de vários motivos pelos quais o Verdão rodou neste domingão. O primeiro vem da boca do próprio Abel Ferreira. A este nível, quando estamos a jogar para vencer campeonatos, não podemos sofrer um golo no segundo a seguir a nós termos marcados. Portanto, para mim esse, na primeira parte, é um ponto capital. E a liberdade dada aos atacantes reservas do Fla nos outros 2 gols, do Pedro e do Michael. Um ponto forte da nossa equipa, que é a prevenção à perda de bola, onde esses jogadores sabem que têm que estar encostados ao nosso adversário, fazer falta se necessário for. As mudanças do Abelito não funcionaram. Pode pôr na conta do Portuga, começar por essa? A substituição do Wesley para o Breno foi para refrescar e continuar a pôr pressão em cima
do nosso adversário. E volto a falar, dar os parabéns ao Renato Gaúcho, porque leu muito bem a substituição e acabou o jogo com 2 laterais direitos à esquerda, porque percebeu qual eram as nossas intenções. Isto é um jogo de gato e do rato. O baixo rendimento do pequeno gigante Dudu também colaborou para o fracasso alviverde. Vamos poupar o Abel desta análise individual. E convenhamos, a força do adversário tem um peso enorme. Até quando o Flamengo entra em campo com reservas, time misto inspirado, é difícil, complicadíssimo segurá-lo. Nestes jogos são os detalhes que fazem a diferença. Mais do que a tática, porque também a faz, e nós estamos preparados taticamente, são os detalhes. Para você, vou começar com o Paulo Sérgio agora. Para você, Paulo, o que faltou, o ingrediente principal que faltou para esse Palmeiras? Eu gosto muito do Felipe Melo. Eu acho que num jogo importante como esse, um clássico, um jogo grande, jogo que precisa de resultado, você precisa de um líder como o Felipe Melo dentro de campo. Então eu acho que um Felipe Melo, Luiz Adriano não podem ficar no banco. Não podem ficar no banco. Então o próprio Celso ontem mencionou no Mesa Redonda sobre essa questão das substituições, se o Abel fez o certo, não fez o certo. Então eu creio que foi muito mais culpa do Abel nesse jogo do que propriamente dos jogadores nas falhas que obtiveram também em campo. Eu concordo com assim, teve falta de atenção? Teve. Depois você toma um gol, havia um relaxamento ali e o Michael teve espaço para empatar o jogo 2 minutos depois. No segundo gol, sabe, tem um mérito do Pedro que ele sobe muito. E olha que quem estava lá do lado dele na marcação, Luan e Gustavo Gomes. Não, é falha de marcação claro. dos jogadores de defesa. Tem a parte da marcação, mas também tem o mérito do Pedro, sim. Que subiu muito. Agora, a partir daí, o Palmeiras estava melhor que o Flamengo. Entra o Abel Ferreira e aí ele desorganiza todo o time. Aí ele justificou a saída do Wesley, que era o melhor em campo. Para refrescar eu gosto muito desse jogador. Eu tava jogando muito, refrescar o quê? Deixa muito o moleque bom correr. Jogador. Não, e outra coisa, o atacante, quando vai chegando no final do jogo, o atacante gosta, vai ter mais espaço, vai ter mais liberdade para jogar. Parece que nunca foi jogador. E depois desloca o Gustavo Scarpa para ser lateral e deixa 4 atacantes enfiados. Desastre. A leitura de jogo dele realmente não... Foi horrível. Bom, e nós vamos agora falar com o repórter Alexandre Silvestre, diretamente da Academia de Futebol. Silver, como é que ficou o clima aí no Palmeiras depois dessa derrota para o Flamengo? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Michele. Beijo pra você. Bem-vindo, Paulo Sérgio, queridão. Vai reforçar nosso time na Copa Imprensa também, hein, Paulo Sérgio? Celso, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, um forte abraço. Cornetas raivosas ecoando aqui para os lados do Palmeiras. Não internamente, né, porque hoje teve reapresentação, aquela coisa de blindar o elenco e tal, mas a torcida do Palmeiras tá pé da vida com o Abel Ferreira, pelas substituições principalmente. O Palmeiras não consegue ter o rendimento, vem perdendo terreno nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores está bem pra caramba, né? Eliminou o São Paulo, mas no Brasileiro, nas últimas 4 rodadas, perdeu 3 jogos, ganhou do Atlético Paranaense, perdeu ontem pro Flamengo, viu o Flamengo colar nele Palmeiras, o Galo dá uma distanciada na liderança. E semana que vem tem a semifinal da Libertadores, o jogo de ida no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro. Se o Palmeiras vacilar nessa Libertadores, é possível que a bomba caia no colo do Abel Ferreira. Mas ontem, no programa de estreia do Paulo Sérgio no Mesa Redonda, quem falou com exclusividade ao Flávio Prado, a todos os componentes da mesa, foi o Edu Dracena, que é assessor técnico do Palmeiras, faz aquela ponte, aquele meio campo entre diretoria, comissão técnica e elenco de jogadores. E o Edu Dracena pediu calma, reflete, faz uma autocrítica, mas muita calma nessa hora, sem caça às bruxas. A gente tem que agir com a razão, a gente tem que ter calma. Não é porque que a gente perdeu, a gente tem que trocar todo mundo, e também não é porque se a gente tivesse ganho, né, tava tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade nesse momento, analisar de uma forma bem racional, né, que a gente tem que melhorar, né. Infelizmente, essas 2 semanas que a gente teve, a gente não colocou em prática no jogo,
né? A gente tem que reconhecer, né, que o Flamengo teve as oportunidades, foi melhor em alguns momentos, em alguns momentos o Palmeiras foi melhor, mas o futebol é assim. Mas a gente não pode analisar só quando ganha e também quando perde. A gente tem que ter tranquilidade e levar da melhor forma possível, né, até o final dessa temporada para que a gente consiga chegar, como eu falei, nos nossos objetivos. Será de novo uma semana cheia para treinar aqui na Academia de Futebol e encarar a Chapecoense sábado às 5 da tarde na Arena Condá. A Chape é a lanterninha do Brasileirão. Avante palestra, é com você, Michele. Valeu, Silvestre. Celso. Palmeiras, o Edu Dracenalto, ele foi muito sereno, eu não esperava outra coisa dele. Não é porque perdeu, que está tudo perdido, sabe, que já, Palmeiras não vai conseguir nada. Calma, tem muito campeonato pela frente. Muitas vezes, às vezes é um jogador que erra uma finalização na hora errada, é um goleiro que falha, arbitragem que erra, e ontem errou o Abel, ponto, sabe? E contra um adversário que é candidato ao título e também tem os seus méritos, tem as suas qualidades. Palmeiras tem condições ainda, é só manter a calma. Não adianta agora se desesperar, Paulo. Não, e além disso, tem jogadores experientes. Você tem, como eu frisei no início do programa, você deu tem a lista do banco de reservas. Um banco de reservas. Você é titular em qualquer Jailson, é o segundo time, Gabriel Menino, Felipe Melo, Patrick de Paulo, Gustavo Scarpa, Veron, William, Luiz Adriano, Daverson. É uma outra equipe, então tem que ter muita tranquilidade mesmo, como o Edu próprio falou, porque o Palmeiras tem condições de chegar sim a ser campeão. Muito bem. Já o Santos não passou de um empate sem gols contra o Bahia na estreia de Fábio Carille. E o novo técnico santista nem vai ter muito tempo para ajustar o time, não. Amanhã já tem duelo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e vários problemas pela frente. Lucas Mussetti explica quais são esses abacaxis que o Carille vai precisar descascar. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Um abraço para o professor Celso e as minhas boas-vindas ao Paulo Sérgio. O Santos está cheio de problemas para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã na Vila Belmiro, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, depois de ter perdido por 1-0 lá no Paraná. O Carille estreou com 0-0 xoxo contra o Bahia no final de semana e agora precisa reformular o time para a Copa do Brasil. O principal problema está na defesa. Luiz Felipe e Kaique têm lesões musculares e Robson torceu o tornozelo no jogo contra o Bahia. Se Robson ou Luiz Felipe não se recuperarem em cima da hora, o Santos terá Derek, zagueiro do Sub-20, no seu segundo jogo como profissional, ao lado do Wagner Palha. No meio-campo, Camacho não pode jogar a Copa do Brasil por já ter atuado pelo Corinthians, e aí é mais um problema, que ele deve improvisar Jean Mota na função. E aí o problema final, no ataque, Léo Batistão, o centroavante recém-chegado, não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil e deve dar lugar a Raniel. Marinho jogou 30 minutos contra o Bahia, mas ainda está buscando forma, deve continuar no banco de reservas, o ataque deve ter de novo Marcos Guilherme, Lucas Braga, e aí provavelmente Raniel no lugar de Léo Batistão, Jean Mota improvisado no meio campo e um zagueiro do Sub-20 na defesa. Esse é o Santos para tentar avançar na Copa do Brasil, Michele. É isso, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Muito bom, dia de novidade no Flamengo, a apresentação do zagueiro Davi Luiz, o repórter Guilherme Camarda traz as informações sobre o novo reforço. Bem-vindo, Gui, boa noite. Boa noite, Michele, Celso Cardoso, muito bem-vindo, Paulo Sérgio, Thiagão, a nossa equipe, sejam muito bem-vindos. Bom, o Flamengo venceu de virada 3-1 o Palmeiras, continua muito vivo na briga pelo título do Brasileiro. Infelizmente foi constatada uma lesão na coxa esquerda do Arrascaeta, ele está fora da partida contra o Grêmio. Bom, mas o Flamengo está nas quartas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil, com classificação muito bem encaminhada, até porque o jogo de ida contra o Grêmio foi 4-1. Aí você fala, chegou, né? Não precisa mais de contratação. Não. Chegou mais um reforço de peso, Davi Luiz se apresentou hoje lá na Gávea, contrato até 2022, dezembro de 2022, com uma cláusula curiosa aí, né? Que é o seguinte, se ele receber uma proposta da Europa e achar que tem que ir, ele pode sair do Flamengo de graça para a Europa novamente, caso não se adapte ao
futebol brasileiro, né? Bom, ele chegou muito animado, falou que é um grande desafio, um dos maiores da carreira dele. E também ele falou um pouco sobre as primeiras impressões do novo clube. Depois eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa nova contratação. É muito fácil. Já conheço inúmeros jogadores do elenco. Mas dá para ver o que se exala dentro dessa equipe. Exala alegria, compaixão, a harmonia. Então, é muito fácil você se adaptar quando você entra numa atmosfera que já está totalmente realizada num contexto positivo. Ô Paulo, você jogou tanto tempo na Europa, acho que você vai concordar comigo, mas fique à vontade para discordar. É assim, quando você joga na Europa, o nível de exigência é outro. Uhum. E muitas vezes, mesmo um jogador que já está na fase decadente da carreira, que não está mais rendendo lá o que rendia no passado... Mas quando você fala em fase decadente, é a partir de quantos anos? A partir dos 34, 35, Aí, 33... tudo bem. Não vai falar para mim a partir dos 30. Não, a partir dos 34, 35, eu não sei exatamente a idade do Davi Luiz agora, mas enfim, vem para o Brasil e consegue ainda render em alto nível, porque a gente, infelizmente, o nível técnico do futebol brasileiro é outro. Eu uso como referência. Romário foi artilheiro do Brasileirão com 40 anos, o Ronaldo mesmo gordo, fora de forma, brilhou no Corinthians, sabe? 34 anos. A gente viu o Felipe Luiz rendeu no Flamengo, o Rafinha jogou no Flamengo. Mas ele não costuma se machucar. Nós estamos vendo o Miranda. Miranda. Então são jogadores que já não têm mais mercado na Europa, mas aqui conseguem jogar em ótimo nível, Paulo. Eu creio mais, não é nem a questão de não ter um mercado na Europa, mas não ter um mercado de times grandes. É isso aí. De times grandes. Aparecem os times pequenos, o Ribéry, agora ele foi para a Salernitana. Né? É um jogador que sempre jogou em alto nível, né? E se deu a ir para a Salernitana, porque, consequentemente, não vê aquela equipe grande querendo contratá-lo. É lógico que o nível no futebol brasileiro, todos nós já sabemos, não é um nível que nós esperávamos, que nós queremos no Brasil. Infelizmente, nós temos 2, 3 equipes que podem trazer um nível diferente, um futebol diferente, mas infelizmente nós estamos nivelados para baixo. Agora, esses jogadores vindo, será que o Davi Luiz quer ir para a seleção ou não? Pois é, é um caminho. Será que ele está pensando em seleção? O Dani Alves pensou, veio para o São Paulo, será que não? Recadinhos agora pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Então, eu acho que o Palmeiras vai brigar só pela Libertadores, uma vaga na Libertadores, e olhe lá. Marcos, Jardim Corisco, São Paulo. Valeu! Boa noite, Celso, Michele, Paulo Sérgio. Aqui é Mário de Itaquera. Palmeiras não vai conseguir Libertadores, Campeonato Brasileiro, nem nada. Vai morrer na praia. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Olha, eu acho que depois daquele jogo de ontem, acho que o Palmeiras, o Brasileirão, eu acho que está muito difícil, eu acho que já era. E tem que pensar mais em Libertadores. João aqui tá possível. Boa noite. Tá certo. Vocês viram o nosso telespectador com o braço quebrado? Coitado, né? O que será que aconteceu? Depois você conta em outro vídeo. Resultado da nossa enquete. Estou seguindo o Paulo Sérgio no Instagram. Vocês estão também? Qual que é o seu Instagram? @7 Paulo Sérgio. Você está seguindo porque eu fiz uma pressão aqui e você não estava seguindo e eu estava te seguindo. Eu não sigo ninguém. E outra coisa, né? Jogou aonde? Jogou aonde? Toma máscara eu aqui, ó. Depois da derrota para o Flamengo, qual que é a realidade do Palmeiras no Brasileirão? Vai. Nem título, olha lá, o povo tá comigo, ó. Nem título, nem Libertadores. 46% dos... Não, gente, eu não acho isso não. Alguma coisa vai conseguir. Acabou. Muito obrigada, Paulo Sérgio. Até segunda-feira que vem aqui no Gazeta Esportiva, domingo no Mesa Redonda. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite. Amanhã. Até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijos.